Eu sou Dene, sou psicopedagoga e terapeuta holística e minha vida inteira foi lidando com educação, foi lidando com famílias e com isso é evidente, né, que a gente vai adquirindo know-how, ainda mais quando a gente investe na profissão da gente. Né? Quando a gente não fica parado no tempo, porque a nossa formação acadêmica, se ela não tiver uma formação permanente, você fica lá atrás. Então você tem que acompanhar, né, o caminhar da humanidade, o caminhar das relações, para que você possa realmente fazer um bom trabalho e ter condições de uma boa reflexão bem contextualizada, né? Então, em virtude disso, não tem como, quando eu vejo algumas postagens, alguns artigos, algumas entrevistas, me chamarem a atenção no sentido de que é como se a família, de uma hora para outra, deixasse de ser, digamos assim, importante para nós e passasse a ser a razão de tudo de ruim que nós somos ou que nos acontece, né? E isso é extremamente perigoso porque nós somos seres sociais e o nosso primeiro núcleo social é a nossa família, o nome diz, nuclear, né? Uma coisa, eu até falei lá no vídeo, né, gente? Uma coisa é relações tóxicas, famílias nucleares. Quando eu falo famílias nucleares, eu estou falando de pai e mãe, ou dois pais, ou duas mães, tá? São as novas configurações familiares. Então, aqui, da minha parte, não há nenhum problema quanto a isso, desde que os envolvidos saibam da importância de primar pelo desenvolvimento saudável daquela criança, tá? Então, uma família tóxica, seja a configuração que ela tiver, é uma coisa, né? Tem até previsão na nossa lei de retirar a criança ou de retirar aquele adolescente e colocá-lo num lugar apropriado, tá? Para que aquela família ou consiga se resolver, ter o tratamento adequado, ou então essa pessoa não volta para casa, porque faz mal a ela, mas faz muito mal, trazendo danos psicológicos, psiquiátricos muito sérios, tá? Então, aí não temos muito o que discutir. Mas isso não é geral, né, gente? Isso não é geral. A maioria ainda sonha em ter filhos. A maioria ainda quer ter filhos plenos, saudáveis, né? Que contribuam cada vez mais para a construção de um mundo melhor, de um mundo mais tolerante, de um mundo não preconceituoso, de um mundo não violento. E é na família que nós começamos a construir isso. Não é fora dela, tá? Não há uma substituição plena do papel de uma família nuclear. A criança, ela precisa dessa segurança afetiva. Eu lembro, na minha época de formação em psicopedagogia, que nós visitávamos instituições, né, de trabalho, orfanatos, abrigos de crianças, de adolescentes, e nós fazíamos assim um trabalho, a gente chama de pesquisa de campo. Então a gente também entrevistava famílias constituídas independentemente da condição econômica, né? Ou seja, se mora numa boa casa ou se mora num barraco, tá? Então, a gente ainda podia fazer esse tipo de pesquisa. E não havia diferença quando a família nuclear ela era bem estabelecida no sentido do amor, tá? Da aceitação do outro, mas também da colocação muito clara de qual era a função
clara naquela família do papel de cada um. Então, os pais não tinham nenhum problema em exercer sua autoridade, porque é diferente de autoritarismo, né? Exercer autoridade é realmente você ajudar o outro a superar as suas dificuldades, superar seus limites e também dar uma clareza para ele poder optar amanhã pelo que ele quer, que ele, criança e no início da adolescência, ele ainda não tem. Então, veja, a família é por demais importante para a gente. Então, eu até coloquei aqui que eu não sabia, né? Quando eu estava para entrar, o TikTok colocou assim, qual é a sua meta e tudo mais. E eu coloquei que a minha meta aqui, nessa pequena live com vocês, é ajudar a conscientizar sobre o papel importante da família na vida da criança e do adolescente, fazer pensar no sentido de que são tantas informações e tantas desinformações desencontradas, informações de quem não tem o cabedal, não é só acadêmico, não. O cabedal de vida, o cabedal de trabalho, né? Imagina só você ter na sua formação, sabendo que você não parou no tempo, né? Que você está em constante formação. Você ler, você escutar determinadas coisas que não procedem e ao mesmo tempo saber que outras pessoas que não têm esse tipo de formação, esse tipo de experiência, como ela vai receber isso? E acaba gerando questões dentro da própria família muito, muito, muito sérias, tá? Coloquei lá também como meta que a partir dessa minha pequena fala, cada um pensasse se a sua família não vale ser valorizada. Vamos ao segundo ponto. Eu sou uma pessoa espiritualizada, né? Eu não sei aí você que me assiste, mas eu tenho que passar para vocês aquilo que eu sou, aquilo em que eu acredito, certo? E eu sou uma pessoa universalista, espiritualizada, que acredita na lei da reencarnação. E dentro da lei da reencarnação, é sabido, né? Quem já teve contato, estudo, né? Principalmente com a doutrina espírita, porque eu não considero o espiritismo uma religião, assim como o budismo, eu considero assim princípios divinos, doutrinas, né, que esclarecem muitas coisas para a gente e a partir dali nos dão certos princípios para a gente optar se a gente quer seguir por aquele caminho de entendimento ou não. Né? São doutrinas que respeitam muito o nosso livre-arbítrio. Não as vejo como religiões. Religiões são implicações de dogmas, né? São preceitos ritualísticos que a gente tem que fazer, são normas que a gente tem que seguir. Então, uma coisa é a religião. E olha, não cabe aqui eu ficar questionando nenhuma religião, porque as religiões não foram criadas pelo homem à toa. Em determinados contextos, né, determinado tipo de religião, ela foi muito importante para colocar alento e ordem na casa. Porque nós somos animais, né? E o que passa é só você observar um bebê, né? Até ele conseguir interagir, até ele ter noção do certo e do errado, é pequeno animalzinho que vai no instinto. Você vai crescendo, então você precisa realmente conviver. Ó, viu? Congelou, perdão aí. Você vê, de manhã já tá tendo questões aí de internet, né? Mas faz parte, né, gente? Então, voltando, a religião ela teve esse papel até de moral, né? Nos relacionamentos, na questão de como você deveria se portar. Então, olha só, quando uma determinada religião surgiu, se a gente analisa aquele contexto histórico, a gente vai entender perfeitamente por que aquela religião, né, que para nós hoje seria um verdadeiro absurdo, mas por que quando ela surgiu ela foi tão importante?
Ela colocou meio que uma ordem na casa. Aí eu lembro de um livro maravilhoso, de uma trilogia falando sobre Moisés, e aí é o grande estudioso do Espiritismo, e ele faz projeções astrais, né, com os mestres dele. E nessa ele foi aprendendo como é que foi a retirada, né, dos hebreus do Egito, através de Moisés. E ele deixa muito claro assim, né, nas conversas, nas vivências, ele foi reportado aquele tempo de Moisés para ele poder entender, porque tem isso, né? A relatividade do tempo, o ir e vir, faz parte. E aí ele viu por que Moisés era aquela pessoa, entre aspas, dura, né? Aquele chefe que não deixava escapar nada, chamava a galera à razão. Por quê? Era o pensamento daquele povo que queria atravessar, mas que estava muito acostumado com o quê? Com as questões, com a cultura egípcia. Então, deram muito trabalho a Moisés. Então, eu chamo Moisés, né, no meu canal do YouTube, eu falo que Moisés foi um grande índigo lá atrás, porque o índigo é o guerreiro, né? Eu sou índigo também, então é aquele que vem denunciar, é aquele que vem fazer para que os outros depois, né? Como veio Jesus depois, trazer uma questão assim mais amorosa. Então nós, humanidade, nós passamos por fases de evolução, né? Não tem jeito. Então, por que todo esse preâmbulo falando de religião? Por eu acreditar na reencarnação, né? Então, como nós estamos em evolução e nossa meta final é chegar a esse amor tão puro que nós nem sabemos o que significa, porque o nosso amor ainda é muito condicional, né? A gente pode até amar sem saber por que está amando, mas aquela continuidade do amor está sempre sob uma condição. Então, esse amor tão puro, incondicional, acho eu, pelo menos eu, não tenho nem noção do que se trata, mas eu sei que é a meta final de qualquer ser, seja humano, seja de outros espaços, por aí vai. A nós, humanos, foi dado o poder do livre-arbítrio para a nossa evolução. Diante disso, a gente acerta, a gente erra. Então eu digo que nós somos diamantes brutos em lapidação. E são as reencarnações as nossas lapidações. E, segundo o próprio Espiritismo, né, é na família nuclear que a gente encontra a parte central desse trabalho reencarnacionista. Ali está o nosso maior trabalho, o nosso maior resgate. Quando eu digo nosso, eu estou falando da família. Eu estou falando dos pais, eu estou falando dos filhos, principalmente, né, a família nuclear. E depois você vai abrangendo isso para os outros parentes. Mas hoje eu quero ficar na família nuclear. Então, ali está o nosso maior resgate, a nossa maior aprendizagem. Só isso, caso alguém acredite na reencarnação, e a própria ciência cada vez chega mais perto de provar a reencarnação, né? Porque tem gente que só consegue acreditar mediante um atestado científico, né? Tudo bem, é de cada um. Não tô eu aqui para julgar nada. Eu, particularmente, sou uma pessoa que, se algo não tiver um sentido muito lógico para mim, para minha lógica interna, eu também ponho meu pé atrás, né? Eu não sou aquela pessoa de ouvir e é isso, não. Tem que ter uma lógica, eu gosto de correr atrás, de ver o que está acontecendo. Então, se eu considerar que na família está a minha possibilidade de polimento, amadurecimento espiritual, se eu lembro que eu estou temporariamente ocupando um corpo porque eu sou um espírito, eu começo a enxergar a família de uma outra maneira. Isso não significa em nenhum momento me submeter
aquilo que me faz mal, aquilo que me adoece. Foi o que eu falei da toxicidade. Porque, por incrível que pareça, gente, por mais que exista todo um planejamento antes da gente retornar, por exemplo, os nossos pais, né? E aí eu também quero falar de adoção. Isso também é um planejamento reencarnatório, né? A gente retorna para os nossos pais de coração que de repente não são pais biológicos nesta vida, mas foram em outras, tá? É tudo muito bonito da gente estudar. É por isso que eu sempre digo muito assim: adoção não é para suprir carência. Adoção tem que brotar da vontade de exercer uma maternidade ou uma paternidade, a vontade de amar alguém, né? E cuidar desse alguém, porque é um alguém que está retornando do plano espiritual para a gente. Então, precisamos pensar nessas coisas. Só aí, eu acho que dá para perceber que a família ela tem o seu lugar fundamental na nossa vida. É claro que a família também ela vem passando ao longo das eras, evidentemente, por mudanças, porque conforme nós vamos avançando, muitas vezes regredindo, né, na nossa forma de viver, na nossa forma de cuidar, a família não foge disso. Então, por favor, tá, gente? Não é porque é claro que você conhece uma família tóxica que está fazendo mal a alguém, que você pegue isso e coloque todas as famílias no mesmo saco. Porque veja bem, se eu sei que ali está o maior resgate a ser feito uns com os outros, a lapidação uns com os outros, certo? Eu já a partir daí, eu já penso assim, deixa eu ver o que eu posso fazer por mim e pela minha família. Até onde eu posso ir? A partir daqui, eu costumo brincar assim, eu rolo a dívida. Mas isso em nenhum momento vai significar que eu diga que família não serve para nada. Gente, isso é tão perigoso. Isso é muito perigoso, tá? É felizes aqueles que têm a sua família, que eu costumo dizer do coração, a família que você escolheu, né? São aqueles amigos do peito que é a sua família do coração também. E isso, para mim, são reencontros também de outras vidas, né? É o bálsamo. Como dentro da própria família você tem os teus bálsamos, por exemplo, a minha avó materna foi o meu bálsamo familiar, né? E depois a vida foi trazendo amigos muito queridos. Só que são poucos. Você pode ter muitos conhecidos, né? Você pode ter uma galera muito legal. Peraí, eu tô vendo aqui. Convite para iniciar a live juntos. Gente, perdoa, tá? Eu sou assim completamente analfa com o negócio de live. Eu juro que eu vou pesquisar melhor para atuar aqui melhor com vocês, tá? Então, assim, são poucos. E a família, ela não é perfeita. Tirando a toxicidade, essa daí é um outro departamento que realmente precisa ser visto, e foi o que eu falei, muitas vezes o mais indicado é a gente tirar o ser daquele espaço, né? Mas as famílias, elas não são, na sua grande maioria, tóxicas. Agora, tem problemas, imagina ali, espíritos que vieram para resgatarem-se uns aos outros, aprendizagens uns com os outros. Vocês acham que não vão ter problema? É claro que vai. E muitas vezes a gente fala muito dos pais, né? Mas quantos filhos também espíritos de porco que encarnam? E eu tô falando isso de uma forma muito carinhosa. Eu lembro no consultório que eu dizia isso para alguns adolescentes. Eu digo, olha, mas você também, né? Você gosta assim de reclamar, né? Do pai. Mas você já se olhou no espelho? Eu tinha um grande espelho no consultório, gente. E eu colocava, se olha ali no espelho um pouquinho. Acreditam que muitos não conseguiam se olhar? Ai,
Eu não me sinto bem, ainda mais adolescente. Trabalhar com adolescente é a coisa mais gostosa que tem. Porque a criança é o amor em ação. Né? Com a criança, você trabalha ludicamente, você trabalha de várias formas, você brinca, mas o adolescente ele já vai adquirindo a capacidade de um pensamento mais abstrato. Né? O que é um pensamento abstrato? É você conseguir pensar o seu pensamento. Você não precisa mais de recursos de uma pintura, de um jogo. Você já consegue um raciocínio mais amplo, né, gente? Então, é legal também quando a gente consegue levar para o outro que ele também precisa se olhar, ele também precisa se reconhecer e perceber qual é a contribuição dele para aquele problema familiar. Porque tem uma hora que tanto o pai quanto a mãe, ou um ou outro, ou os dois, né, ficam sem saber o que fazer e justamente por não sabermos em que grau consciencial aquele espírito que está pai, que está mãe, está, vem um cansaço, vem um não saber agir. E muitas vezes vem o deixar de lado, ou então vem uma rigidez muito forte. Né? Aí sim entra o autoritarismo, que não é nada legal. Uma coisa é você exercer a tua autoridade, que significa competência, uma visão de mundo justa. Isso é exercer autoridade. É a mesma coisa, gente, de liderança e chefia. Líder é conquista, chefia é imposta. E muitas vezes a gente precisa ser submetido a um chefe. Já um líder, a gente segue, né? Porque o olhar desse líder pra gente é de uma forma totalmente diferenciada. E dentro de um trabalho, a maneira dele passar alguma coisa para sua equipe é totalmente diferenciada. Então a mesma coisa acontece dentro de uma família, né? Então, gente, por favor, tá? Se aquilo que eu tô falando para vocês tá tendo algum eco aí dentro do coração, da mente de vocês, conversem mais sobre isso. Hoje em dia, quer dizer, hoje, entendo hoje as últimas décadas, né? Principalmente de 2010 para cá, acreditem, nós já tivemos o início do século que o mal do século era a depressão. E hoje, o mal do século são as drogas. Drogas promovem não só a deteriorização do corpo físico, do corpo mental, como também distúrbios emocionais, como depressão, toque, né? O TOD, né? O opositivo desafiador, que chamam transtornos de conduta. Então, devemos nos perguntar o porquê. Por que vivemos uma época em que está tudo na mão da criança e do adolescente e do jovem e eles são profundamente infelizes? Por que eles não estão satisfeitos com nada? Quanto mais avançam, parece que aquilo perde menos importância. Por que está tão difícil para o nosso jovem estabelecer contato físico? Assim, ó, olho no olho. Por que é tudo no virtual? Nós estamos errando em alguma coisa. E para mim, uma dessas coisas se chama desvalorização da família. É jogar o jovem que ainda tem a incapacidade de discernir completamente, né? Então não é à toa que um adolescente é facilmente influenciável. Não é à toa que o adolescente passa a experimentar muita coisa e nem sempre elas são tão saudáveis assim. E isso vai desencadear, né, em coisas muito sérias em pouquíssimo tempo, porque as drogas estão cada vez mais pesadas, então elas já criam uma dependência em questão de horas, né? O crack é um deles. Então veja bem, por que será que isso está acontecendo? Vocês acham que realmente é porque as famílias não prestam? É porque as famílias não estão fazendo nada? Vamos parar para pensar, gente. O que há por trás
de se jogar tanto a criança e o jovem contra a família. A gente precisa refletir sobre isso. Uma coisa é a gente saber identificar aquilo que não é legal, mas porque você pensou, você agiu. Outra coisa